jogadores. Hoje, um jogador de futebol é um atleta de alto rendimento que corresponde às exigências competitivas do futebol moderno. Um time de uma grande liga europeia joga no torneio regional, no campeonato nacional e na Copa dos Campeões. Então estamos falando em média de 60 a 80 partidas por ano. Isso há 30, 20 anos atrás era inconcebível. A grande diferença entre o futebol de agora e o futebol de antes passa pela condição física do jogador, sua capacidade de correr mais quilômetros, de estar muito mais perto da bola do que antes. O jogador de futebol corre em média de 10 a 12 quilômetros numa partida. E obviamente também temos que ponderar a posição em que o atleta joga. Ou seja, todas essas características diferem num goleiro e num centroavante. México. Antes de iniciar os treinamentos para a nova temporada, os jogadores do Pachuca são submetidos a exames médicos para avaliar a sua condição física. A prova de esforço é uma parte da avaliação do jogador. Além da avaliação da capacidade aeróbica, é medida também a força muscular e verificado se há algum desequilíbrio muscular. O jogador é colocado na esteira de 15 a 21 minutos e nele se aplicam diferentes níveis de esforço e inclinação. Assim, avaliamos a atividade elétrica do coração e verificamos se não há alteração em alguma das fases. Este é um ecocardiograma, é um exame vital para os jogadores que se dedicam ao esporte profissional, no qual podemos ver o movimento ativo do coração. Esse é o tamanho real que a cavidade pode ter. A principal causa de morte de um esportista de alto rendimento é a cardiomegalia. Isso é o que nos interessa. Esta parte, principalmente o septo cardíaco. Se esta válvula aórtica se romper ou se fechar porque o septo está muito espesso, impede a saída do sangue do coração em situações de esforço. Mas as exigências físicas não param por aí. Cientistas da Universidade John Moores, em Liverpool, na Inglaterra, estudam as mudanças fisiológicas do corpo durante os 90 minutos de jogo para medir os limites até onde um jogador pode chegar sem risco para a sua saúde. Podemos medir o consumo de oxigênio com a bolsa de Douglas. É um método simples em que pedimos ao participante que respire pela boca com um bocal, pelo qual coletamos todo o ar exalado num lapso de tempo. Coletamos uma amostra do ar contido na bolsa e analisamos sua concentração de oxigênio, comparando com o ar do ambiente. O efeito das mudanças de temperatura do corpo são avaliados numa câmera desenhada para aumentar e diminuir a temperatura do ambiente, simulando diferentes situações de jogo. O método mais moderno para medir a temperatura é por meio de uma cápsula telemétrica. Ela envia um pequeno sinal de rádio a um dispositivo de registro preso num cinto e posso obter dados como, por exemplo, a temperatura da pele. Da mesma forma, posso medir a temperatura da pele e enviar os dados a um dispositivo de registro. A temperatura do corpo pode chegar a 40 graus Celsius numa partida de futebol. Uma das formas para refrigerar o corpo é eliminando o líquido suando. A maior parte da perda de peso que ocorre numa partida, e que segundo a literatura chega a ser de 3 a 4 quilos, mostra a enorme quantidade de líquido que um jogador de futebol pode perder. Os estudos sobre as mudanças de temperatura do corpo e excesso de transpiração levaram à fabricação de fibras sintéticas para a confecção de camisetas que ajudam a eliminar o suor sem aderir ao corpo. Alguns dos novos tecidos que existem no mercado são baseados em poliésteres. Mas além da mudança nas fibras, há também a forma como essas fibras são tecidas. A ideia é que as fibras absorvam o suor na superfície da pele e que isso melhore a sensação de conforto dos jogadores. A proteção dos jogadores para minimizar o risco de lesões é primordial.
A maioria dos nossos jogadores de seleção são jogadores das grandes ligas europeias. Hoje, com 30 anos, eles passam 10 anos jogando profissionalmente, de 60 a 70 partidas por ano. E esse ritmo de competição tem um impacto enorme no corpo dos jogadores. Isso, logicamente, produz o desgaste das articulações de todas as partes do corpo. E então aparecem os males, as lesões musculares, as lesões articulares. E ultimamente vem havendo uma grande incidência de lesões graves no joelho. Todo fim de semana há 1 ou 2 jogadores que rompem os ligamentos cruzados. Os avanços da tecnologia médica de diagnóstico, cirurgia e fisioterapia permitem hoje o que até há pouco tempo era impensável. Hoje temos jogadores que operaram os 2 joelhos nos finais de Copa do Mundo. Mas há 20 anos, qualquer jogador que rompesse um ligamento cruzado não jogava mais. E 2 elementos importantes que influem no impacto que os jogadores de futebol recebem são as chuteiras e os campos de futebol. Atualmente, um jogador é praticamente uma máquina que funciona 90 minutos sem parar. Corridas, mudanças de ritmo, pancadas fortes e choques fazem com que a indústria desenvolva elementos para minimizar o risco de acidentes. Um jogador de futebol custa caro e ninguém quer vê-lo parado por causa de uma lesão. Uma das peças que mais evoluiu através dos tempos foram as chuteiras. As chuteiras evoluíram rapidamente nos últimos 10 anos. E as mudanças que estão ocorrendo se devem à utilização pelos fabricantes de novos materiais sintéticos, mais leves, que permitem correr mais depressa e ter uma agilidade maior com os pés. As chuteiras hoje também colocam muitas coisas em cima da chuteira para que o jogador se sinta mais cômodo com a chuteira no pé. Estes são 2 estilos de chuteira com configurações e formatos de travas muito diferentes. Temos a trava clássica, arredondada e a trava de lâmina. Atualmente há estudos para definir se esta agarra demais, podendo causar problemas relacionados às lesões no joelho. Isso motivou a indústria a criar chuteiras que possam girar sobre o gramado, nos quais a tração giratória será menor. Assim, no momento em que o jogador de futebol girar, ele poderá fazê-lo com mais facilidade sobre o gramado. As antigas travas simplesmente se enterram no gramado. As chuteiras estão diretamente associadas à superfície sobre a qual se joga. Geralmente utiliza-se grama natural. No entanto, em muitos lugares do mundo estão sendo desenvolvidos diversos materiais artificiais para melhorar as condições de jogo. No mundo, há lugares com temperaturas muito altas e campos muito secos, ou temperaturas muito baixas com campos congelados, criando uma superfície plana que não é muito boa. Procura-se uma maneira de contra-atacar esse problema, e uma solução é optar pela nova geração de campos artificiais. As chuteiras se assentam melhor sim na superfície natural. O pé se acomoda na superfície de grama. A grama artificial é mais dura e parece que incomoda. E também acho que não é favorável para o físico do jogador. Mas hoje, novos avanços prometem gramados muito mais parecidos com os naturais. Aqui temos um exemplo da versão artificial. Esta versão tem a grama de plástico, mas com uma camada de areia na base e por cima uma camada de pequenos grãos de borracha. Isso permite que as travas penetrem na superfície como acontece na grama natural. Vejo que há um crescimento lento, mas constante e seguro na instalação de grama artificial no mundo. Pela manutenção e pelo aproveitamento. Usa-se para sempre. E chova ou faça sol, está sempre nas mesmas condições. É sempre a mesma superfície. Não se escorrega, a bola mantém a mesma velocidade, ou seja, há um avanço muito forte da grama sintética no mundo. O futebol evoluiu notoriamente através de sua história. No entanto, há uma área que pouco aproveita os avanços que a tecnologia moderna pode oferecer: a arbitragem. México, Copa do Mundo de 1986. O gol de Maradona feito com a mão no jogo entre Argentina e Inglaterra passou à história como um dos piores erros de arbitragem.